mama judia, italiana. Todo esse exagero de proteção tem muito a ver com o signo que a gente vai ver hoje, signo de Câncer. Olá, bem-vindos ao Filosofando no Genshin Jutsu. Aqui a gente estuda, aprofunda essa filosofia milenar japonesa que é o Genshin Jutsu. Nas terças, eu ensino vocês a tocarem o próprio corpo, pontos e sequências muito simples que ajudam a harmonizar sua energia física e emocional. Mas a gente sabe que as filosofias orientais têm uma relação com a natureza, com a coisa orgânica da vida muito maior. No Genshin Jutsu é assim. Então a gente tem relação com os elementos, que são 5 pelos orientais, com a numerologia, até com tarô e com a astrologia também. Quem ainda não me conhece, eu sou a Thelma Schiner e trabalho com Genshin Jutsu, mas com astrologia também. E de umas quintas para cá, a gente tem visto como o seu organismo, o seu corpo físico é mais sensível, suscetível a ter que buscar reequilíbrios em alguma área específica do seu corpo. E é isso mesmo, hoje nós vamos ver como é que o signo de Câncer funciona, o seu organismo, as suas propensões também emocionais. Cada signo vai ter algum ponto específico onde o bicho pega mais. E não quer dizer que você tem que ser daquele signo. Às vezes no seu mapa, o signo de Câncer, por exemplo, pode estar presente mesmo você não sendo desse signo. Como vocês viram ali no início, a gente já disse que o signo de Câncer é muito sensível e maternal. Um pouco exagerado às vezes, porque é um signo do elemento água. E todos os signos do elemento água são muito emotivos, cada um à sua maneira. No caso de Câncer, essa aderência da água, porque a água penetra em qualquer lugar e cria o envolvimento. E em Câncer é a possibilidade de eu abarcar todas as pessoas ao meu redor e também poder proteger, acolher todas as pessoas que eu amo. Câncer tem muito essa necessidade afetiva. Você deve estar se perguntando, conheço cancerianos e nada de amorosos. É muito comum. Lembra do caranguejo, que é o símbolo de Câncer? É uma carninha tão tenra, tão molinha, tão sensível, que para se proteger, cria aquela casca dura e as garrinhas bem afiadas. Os cancerianos são assim, tão sensíveis que eles se sentem vulneráveis e se fecham. Mas o que a gente quer olhar aqui hoje são esses descompassos energéticos e físicos que o canceriano, ou quem tem muita energia em Câncer, acaba tendo. Vamos começar aprendendo em qual região do corpo o Câncer tem uma relação. Vamos lá? Cada signo corresponde a uma área do corpo. No caso de Câncer, é no peito, próximo às mamas. Pois é bem ali na altura dos seios, das mamas, dos homens e das mulheres. Mas essa região do corpo tem muito a ver com o feminino, com a doação. É aonde a mulher, quando está com seu bebê, vai dar o leite. Que coisa mais protetora, mais doadora que existe. Essa região do peito também é onde a gente tem o coração. Não só o físico, mas o chakra do coração. Aquele que pode ter a compaixão. Cancerianos estão muito ligados com essa região e com todas essas emoções. O abraço. Ser abraçado também. Enquanto emocionalmente o descompasso pode ser um exagero de emoções, uma certa chantagem emocional, fisicamente podem haver certas delicadezas nessa região das mamas. Pode ser uma displasia, podem ser mamas que crescem muito, mas não só nas mamas. Vamos pensar em todo o peito. Além disso, continuando com esse feminino que o signo de Câncer tem, o útero também pode ser um ponto bem delicado para os cancerianos.
Também, toda essa região do peito, se a gente pensar um pouco mais profundamente, vai pegar exatamente a área do esôfago. Também é possível um certo desequilíbrio trazendo um pouco de azia, às vezes refluxo. É comum nessa parte aqui da digestão os cancerianos terem certos descompassos. E a glândula certamente que está ligado com os cancerianos é a glândula mamária. Se a gente pensar na energia canceriana que quer abraçar todo mundo, para ter todo mundo para si, se sentir protegido e proteger os outros, isso estanca. Cancerianos têm uma relação com líquidos, com retenção de líquidos muito forte. Os líquidos, quando eles fluem no nosso organismo, é porque a gente está sem medo, é porque a gente abre mão e deixa que o fluxo natural aconteça. Quando a gente tem uma retenção de pensamento, de energia, é porque aquilo não está se movendo. Inchaços, retenção de líquido também é comum. Psicologicamente, quando a gente retém demais, é o medo de perder aquele filho que está crescendo, como a mama italiana ou a mama judia. Garanto que você conhece alguém assim. Adoraria saber a sua história. Ou com uma pessoa de câncer, ou com essa energia tão fortemente emocional, necessitada do amor alheio. Mas aqui a gente pode encontrar um reequilíbrio energético que vai ajudar esse corpo físico ficar mais tempo no bem-estar e também emocionalmente, até mesmo esse medo de perder os amores da vida. Então, na minha primeira dica de hoje, eu quero dar um fluxo que vocês já viram em alguns vídeos por aqui, que é o fluxo da bexiga. Mas agora é o fluxo completo que eu dou para os pacientes quando eles vêm aqui e eu dou lição de casa. Ele é um fluxo mais simples e bem fácil para o paciente fazer e até mesmo para ensinar vocês. Ajuda na retenção de líquidos, ajuda a fluir a energia e ajuda até o medo emocional que a gente tem, os apegos emocionais, quando a gente não aceita o fluir, a mudança. Então vem comigo nesses passinhos, vamos lá? Faremos o lado esquerdo, onde a mão direita ficará na metade do pescoço, dedos tocando do lado esquerdo do pescoço. E a própria mão esquerda vai no final da coluna, bem no meio do corpo, próximo ali à base da sua coluna. Se for difícil, com a ponta dos dedos atrás, use a costa da sua mão e procure uma posição bem relaxada, se recoste no sofá, pode até fazer deitado. Então a mão esquerda sai da coluna e vai agora embaixo do seu joelho, no fundo do joelho esquerdo. Sempre procure a posição mais fácil, relaxada de alcançar o fundo do joelho. Pode ser com os dedos das mãos, como eu estou fazendo, a palma da mão. Então a mão esquerda agora vai no calcanhar esquerdo, no lado externo do seu calcanhar. Para mim é mais fácil cruzando a perna para alcançar esse ponto. Relaxe, fique 1-2 minutos em cada ponto quando fizer. E por fim, a mão esquerda agora vai segurar o seu dedo mínimo do pé esquerdo. Toque, como se fizesse um sanduíche com o próprio dedo mínimo. Sinta a energia fluir. Para o outro lado, apenas inverta as posições. Retorne esse vídeo e faça agora como um espelho.
Sempre que você precisar fluir mais na vida, ou dissipar os seus medos, ou trabalhar os líquidos do corpo, não esqueça desse fluxo da bexiga. Mas eu queria dar também um outro ponto que vai ajudar bastante toda a questão dessa área mais do peito, que é a gente tocar a própria trava 13. Se você acompanhou os vídeos que eu falava cada vez de uma trava específica, quando a gente falou da trava número 13, a gente viu que ela tem muito a ver com essa compaixão, com essa capacidade de um amor mais amplo, mais aberto. Também, quando a gente está mais aberto, entendendo todas as pessoas como elas sendo parte de uma coisa só, a gente se torna mais criativo, mais aberto para poder gerar o que é mais adequado. Além disso, essa trava também tem a ver com o útero, assim como o câncer, porque quando a gente toca essa trava e faz o fluxo dela também, a gente ajuda muito o útero, qualquer questão no útero, inclusive na gravidez, que é um vídeo que eu vou fazer logo mais, para as gravidinhas aqui poderem também fazer o seu jinchi. Mas vamos lá então apenas tocar essa trava. Iremos apenas colocar a ponta dos dedos um pouco acima do bico do peito. Relaxe os ombros, pode até apoiar o cotovelo numa mesa e relaxe. Respire. Você também pode cruzar os braços e tocar o mesmo ponto dos dois lados do corpo, acima do bico do peito, na trava 13. E fique como uma meditação. É simples, não é? E quando a gente toca nessa trava com as mãos cruzadas, até parece aquele símbolo da paz que a gente faz normalmente. Espero que isso tenha ajudado você que é canceriano e que não é também. Me diga aqui, conhece algum canceriano? Espero vocês no domingo dos toques da semana e também nas terças. Sempre tem algum vídeo para você. Até lá!